Fechem os olhos. Imaginem o mundo antigo. O sol a pino sobre uma terra de areia dourada. Pirâmides imponentes rasgando o céu. Estes são os túmulos dos faraós, reis de uma civilização poderosa. Estamos no Egito, uma terra de mistério e maravilhas. Hieróglifos, como segredos esculpidos em pedra, cobrem as paredes das tumbas. Eles contam histórias de deuses imortais, da vida, da morte e da jornada para o além. Os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte vibrante. Seus rituais e crenças foram elaborados para guiar a alma nesta jornada. Esses rituais, especialmente suas elaboradas práticas funerárias, oferecem uma janela para suas crenças. Juntem-se a mim enquanto viajamos no tempo. Vamos explorar os segredos dos rituais funerários egípcios. Vamos separar o mito da realidade. Vamos descobrir as crenças que moldaram uma civilização. Preparem-se para desvendar os mistérios da vida após a morte. A jornada começa agora. Os egípcios acreditavam na preservação do corpo após a morte. Isso era essencial para a sobrevivência da alma na vida após a morte. No entanto, nem todos recebiam o mesmo tratamento. A mumificação, um processo complexo, era reservada aos ricos e à elite. Primeiro, os sacerdotes removiam os órgãos. Eles os preservavam separadamente. O corpo era então seco usando um sal natural chamado natrão. Após 40 dias, os sacerdotes lavavam e ungiam o corpo. Eles o envolviam cuidadosamente em bandagens de linho. Amuletos e feitiços eram colocados entre as camadas para proteção. Finalmente, a múmia era colocada em um sarcófago. Este caixão ornamentado era o local de descanso final do corpo. As práticas complexas dos egípcios revelam sua profunda reverência pela vida e pela vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era uma jornada. Eles enterravam seus mortos com tudo o que poderiam precisar. Os túmulos eram preenchidos com comida, móveis e até jogos. Essas provisões asseguravam que o falecido não tivesse falta de nada na vida após a morte. Amuletos, pequenos amuletos usados para proteção, também eram cruciais. Eles forneciam assistência mágica na vida após a morte. O olho de Horus, um símbolo de proteção e boa saúde, era um amuleto comum. Ele representava o olho vigilante do deus Horus, protegendo o falecido de danos. Esses objetos nos dão um vislumbre das crenças dos egípcios sobre a morte. Eles nos mostram como eles imaginavam as necessidades da alma na vida após a morte. Essas práticas funerárias destacam a importância da preparação para a jornada para o além. O livro dos mortos não era um único livro, mas uma coleção de feitiços. Esses feitiços eram escritos em rolos de papiro. Eles eram colocados em túmulos para guiar o falecido pelo submundo. Imagine-os como um guia para navegar pela vida após a morte. Um feitiço, a cerimônia de pesagem do coração, era crucial, determinava o destino da alma. O coração do falecido era pesado contra a pena da verdade. Se o coração fosse puro, a alma poderia entrar na vida após a morte. Caso contrário, enfrentaria um monstro aterrorizante. O livro dos mortos revela o desejo dos egípcios de controlar seu destino. Mostra sua crença no poder da magia para superar obstáculos na vida após a morte. Seção 5 Deuses do Submundo. Os egípcios acreditavam em um panteão de deuses. Algumas dessas divindades desempenhavam papéis específicos na vida após a morte. Osíris, deus do submundo, governava os mortos. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guiava as almas até o submundo e supervisionava a mumificação. Esses deuses não eram divindades distantes. Eles estavam ativamente envolvidos na jornada da alma. Os egípcios acreditavam que podiam recorrer a esses deuses em busca de ajuda e proteção.
A presença desses deuses destaca a importância do divino nos rituais funerários egípcios. Mostra o quão profundamente suas crenças se entrelaçavam com a vida após a morte. Seção 6. Moradas eternas. As tumbas não eram apenas locais de sepultamento. Elas eram consideradas lares eternos para os falecidos. Para os faraós, essas moradas eram grandes pirâmides. Essas estruturas maciças refletem a crença dos egípcios na divindade do faraó e sua conexão com o cosmos. Dentro das pirâmides, câmaras e passagens elaboradas eram decoradas com cenas da mitologia egípcia. Essas cenas tinham um propósito duplo. Elas ilustravam a jornada do faraó pelo submundo e forneciam assistência mágica. A construção dessas tumbas elaboradas ressalta a importância da vida após a morte na sociedade egípcia antiga. Elas são um testemunho da destreza arquitetônica dos egípcios e sua crença inabalável na continuidade da vida após a morte. Seção 7. Um legado em pedra. As pirâmides do Egito permanecem como algumas das estruturas mais icônicas da Terra. Elas são um testemunho de uma civilização obcecada pela vida após a morte. Sua escala e grandeza refletem as crenças profundamente enraizadas dos egípcios e seu desejo de garantir uma transição suave para o outro mundo. Esses monumentos continuam a fascinar e inspirar até hoje. Eles nos lembram do poder da crença e do desejo humano duradouro de entender o que está além da morte. O legado dos antigos egípcios vive na sombra dessas estruturas magníficas. Seção 8. A vida após a morte. Acenando. Os antigos egípcios teceram uma rica tapeçaria de crenças sobre a morte e a vida após a morte. Seus rituais complexos, da mumificação à construção de tumbas elaboradas, refletem uma profunda reverência pela vida e pela jornada da alma, além do reino mortal. Ao estudar essas práticas, obtemos uma compreensão mais profunda de sua visão de mundo e seu lugar na grande tapeçaria da civilização humana. Na próxima vez que você contemplar a imagem de uma pirâmide ou um hieróglifo, deixe sua mente viajar no tempo. Imagine os sacerdotes, os rituais e as crenças que moldaram essa civilização fascinante. Seção 9. Desvendando os mistérios. O que vocês pensam sobre as crenças dos egípcios, sobre a vida após a morte? Vocês acham suas práticas fascinantes, estranhas ou ambas? Compartilhem seus pensamentos e vamos continuar a explorar os mistérios desta antiga civilização juntos.